O processo de ligar novos sentimentos a um produto ou ideia é a transferência integral necessária ao condicionamento básico, algo que será analisado mais no capítulo 6, ao estudarmos a ciência do condicionamento neuroassociativo. Por enquanto, porém, consideramos apenas o seguinte: a qualquer momento em que nos encontramos num estado emocional intenso, quando sentimos fortes sensações de dor ou prazer, qualquer coisa específica que ocorra de modo sistemático passará a ter um vínculo neurológico. Assim, no futuro, sempre que essa coisa específica acontecer de novo, o estado emocional voltará. Provavelmente você já ouviu falar de Ivan Pavlov, um cientista russo que, ao final do século XIX, realizou a experiência de reflexo condicionado. Sua experiência mais famosa foi aquela em que tocava uma campainha ao oferecer comida a um cachorro, assim estimulando-o a salivar e ligando as sensações do animal ao som da campainha. Depois de repetir o condicionamento muitas vezes, Pavlov descobriu que o simples toque da campainha fazia o cachorro salivar, mesmo que não lhe oferecesse comida. O que Pavlov tem a ver com a Pepsi? Em primeiro lugar, a Pepsi usou Michael Jackson para nos levar a um estado emocional intensificado. Depois, nesse exato momento, mostrou o produto. As repetições contínuas criaram um vínculo emocional para milhões de fãs de Michael Jackson. E a verdade é que Michael Jackson nem mesmo bebia Pepsi. Nem mesmo queria ter na mão uma lata vazia de Pepsi diante da câmera. Você pode indagar: não é uma companhia maluca? Contrata para representá-la por 15 milhões de dólares um cara que nem mesmo pega em seu produto e diz a todo mundo que não o consome. Que tipo de porta-voz é esse? Mas que ideia absurda! Na verdade, foi uma ideia brilhante. As vendas dispararam, e tanto que a L.A. Gear, pouco tempo depois, contratou o Michael por 20 milhões de dólares, e ele foi capaz de mudar a maneira como as pessoas se sentiam. É o que eu chamo de um indutor de estado, e por isso assinou um contrato de gravação de 10 anos com a Sony CBS, que valeu, segundo alguns, mais de $1 bilhão. Sua capacidade de mudar o estado emocional das pessoas fez com que tivesse um valor inestimável. Precisamos compreender que tudo isso se baseia na vinculação de sensações agradáveis a comportamentos específicos. É a ideia de que viveremos nossas fantasias se usarmos o produto. Os publicitários ensinaram a todos nós que quem guia um BMW é uma pessoa extraordinária, com um bom gosto excepcional. Se você guia um Hyundai, é inteligente e econômico. Se guia um Toyota, quantas alegrias vai ter? Você é ensinado que, se usa a colônia Obsession, logo estará envolvido numa orgia andrógena. Se toma Pepsi, vai se igualar a MC Hammer, como a epítome do que há de mais quente. Se quer uma boa mamãe, alimente seus filhos com tortas de frutas. Os publicitários já notaram que, se for possível gerar prazer suficiente, os consumidores muitas vezes se mostrarão dispostos até ignorar o medo da dor. É um adágio publicitário que o sexo vende, e não resta a menor dúvida de que as associações agradáveis criadas nos veículos impressos e na TV, usando o sexo, fazem o seu trabalho. Dê uma olhada na tendência para a venda de jeans. Afinal, o que são os jeans? Eram apenas calças de trabalho, funcionais feias. Como são vendidas hoje? Tornaram-se um ícone internacional de tudo o que é sensual, elegante e jovem. Você já assistiu a um comercial da Levi's 15 1?
Poderia explicá-lo para mim? Não fazem o menor sentido, não é mesmo? São totalmente desconcertantes. Ao final, porém, você fica com a nítida impressão de que o sexo ocorreu por perto. Esse tipo de estratégia realmente vem de jeans? Pode apostar que sim. A Levi's é hoje uma das maiores fabricantes americanas de jeans. O poder de condicionamento para moldar nossas associações limita-se a produtos como refrigerantes, automóveis e jeans? Claro que não. Pegue a pequena passa, por exemplo. Sabia que, em 1986, o Conselho Consultor da Passa da Califórnia esperava uma enorme colheita, mas começava a entrar em pânico? Há muito tempo que as vendas caíam em 1% ao ano. Em desespero, procuraram sua agência de propaganda e perguntaram o que poderiam fazer. A solução era simples. Precisavam mudar os sentimentos das pessoas em relação às passas. A maioria das pessoas considerava que as passas eram sem graça, tristes, insípidas, segundo Roberto Finney, um antigo diretor do conselho. A tarefa era evidente: injetar uma saudável dose do apelo emocional na fruta murcha, vincular as sensações que as pessoas queriam. Murcha e seca não são sensações que a maioria das pessoas associe a sentir-se bem com a vida. Os produtores de passas continuaram a pensar: o que podemos associar às passas para fazer com que as pessoas queiram de fato comprá-las? Na ocasião, um velho sucesso, Motown, desfrutava de uma ressurreição nacional. Eu ouvi isso através da videira. Os produtores de passas pensaram: e se pegássemos essas sensações que fazem com que tantas pessoas se sintam tão bem e a vinculássemos a passas para fazer com que as pessoas se sintam numa boa? Contrataram um animador dos mais inovadores chamado Will Vinton, que criou cerca de 30 figurinhas de passas, cada uma com uma personalidade distinta, para dançarem a música de Motown. Assim nasceram as California Raisins, as passas da Califórnia. A primeira campanha criou uma sensação imediata e vinculou com pleno êxito as sensações que os produtores esperavam. Ao observarem as pequenas passas dançarem, as pessoas associavam fortes sentimentos de diversão, humor e prazer à fruta antes insípida. A passa foi reinventada com a essência do que era agradável na Califórnia, e a mensagem tácita dos anúncios era a de que as pessoas que as consumissem também seriam assim. O resultado? A indústria de passa foi salva de sua devastadora queda nas vendas, passando a crescer anualmente a um fator de 20%. Os produtores conseguiram mudar as associações que as pessoas faziam. Em vez de vincularem o tédio à fruta, os consumidores aprenderam a vincular sensações de excitamento e diversão. Claro que o uso da propaganda como uma forma de condicionamento não se limita aos produtos físicos. Feliz ou infelizmente, podemos observar o rádio e a televisão usados de forma sistemática como instrumento para mudar o que associamos a candidatos no processo político. Ninguém sabe disso melhor do que o mestre da análise política e formador de opiniões, Roger Ailes, que foi o responsável por elementos fundamentais da vitoriosa campanha de Ronald Reagan contra o Walter Mondale em 1984 e que, em 1988, dirigiu a campanha também vitoriosa de George Bush contra Michael Dukakis. Ayers projetou uma estratégia
para transmitir 3 mensagens expressamente negativas sobre Dukakis, que ele era complacente nas questões da defesa, meio ambiente e crime, levando as pessoas a vincularem sensações dolorosas ao candidato. Um comercial apresentava Dukakis como um garoto brincando de guerra num tanque. Outro parecia culpá-lo pela poluição na enseada de Boston. O mais notório mostrava criminosos sendo soltos das prisões de Massachusetts, saindo por uma porta giratória. Explorava a ampla publicidade negativa gerada em todo o país pelo incidente Willie Hodder. Assassino condenado, Willie Hodder saíra da prisão dentro de um controvertido programa de licenças no estado natal de Dukakis. Não voltara no prazo marcado e, 10 meses depois, fora preso ao aterrorizar um jovem casal, estuprando a mulher e espancando o homem.